pedido por uma mensagem, por um toque da nossa amada pastora Silvana, me delegando a autoridade para pregar no seu lugar. Ela se encontra na Unimed, está acompanhando o seu filho Rafael, que teve um problema. E da última vez, alguns anos atrás, que ele teve esse problema, na prescrição medicamentosa, na aplicação dela, houve um erro lá na Unimed. Como ela é enfermeira, ela então nos pediu a permissão para acompanhar o seu filho. E nós, claro, abrimos completamente essa concessão para a nossa amada pastora Silvana Videl. Então disse: pastor, vai ser o senhor mesmo que vai pregar. Eu digo amém. E nós estamos aqui para substituir a nossa pastora Silvana Videl, que, repito, está com seu filho na Unimed. Amados do Senhor, o tema que a Silvana escolheu, amém? Que a nossa pastora Silvana escolheu foi pagando o débito conjugal. Eu já aceitei, claro, a colocação dela. Estivemos lá ministrando basicamente o mesmo tema, com algumas diferenças lá no jantar de casais lá do Coroado. Então a Silvana, nossa pastora, achou por bem nos passar essa palavra. Amados do Senhor, então vamos lá para que abramos essa visão. 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5. 1 Coríntios 13, 4 e 5. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Te bendizemos, Senhor, pela tua provisão, pela tua palavra que agora nos será ministrada dentro dessa temática já proposta pela nossa pastora Silvana Videl. E desde já abre-nos o coração, que estejamos atentos àquilo que a tua palavra irá nos ministrar, que possamos ter a dimensão do que de fato o Senhor quer para nossas vidas nesta noite. Desde já te agradecemos pelo privilégio que temos tido e agora de trazermos essa palavra do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, pela leitura dessa parte, dessa porção que trata sobre o amor de Deus, o amor maravilhoso de Deus, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Uma palavra tremenda sobre o amor que, aplicada a esse contexto do casamento, do relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal é a relação, é o tratar entre os cônjuges, por isso conjugal. Então é a forma de comunhão, de afetividade, de interação que você passa a ter com o seu cônjuge. E essa palavra que nos diz que não se conduz inconvenientemente, não busca, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, é paciente, benigno, não arde em ciúmes e não se ufana, além também de não se ensoberbecer. É um texto tremendo que nos enriquece e que mostra o caráter de Deus através do seu Espírito Santo para a vida do cônjuge, para a vida dos cônjuges, para o relacionamento conjugal. Então isso é tremendo porque nos mostra que devemos ter de Deus, do Espírito Santo, a capacidade para que possamos nos relacionar sem ressentimento, sem nos exasperarmos, sem perdermos a paciência, sem estarmos querendo nos ensoberbecer, mostrando que um é superior ao outro, não se ufanando e não se exasperando
e não se ressentindo do mal. Quando essa pequena parte, essa partícula, não procura os seus interesses. Aqui entra algo extraordinário, aqui entra algo maravilhoso que é renúncia. Não procura os seus interesses. Não se ressente do mal. Não se conduz inconvenientemente. Não se exaspera, não se irrita e não se ressente do mal. É um ponto fundamental para que tenhamos comunhão e para que não fiquemos devendo, não fiquemos em dívida, conforme estava aí o tema, débito é dívida, com o nosso cônjuge. Muito bem, amados. Então nós, nessa noite, estamos aqui para tratar desse assunto que é de fundamental importância. Já tratamos em vários momentos, módulos, enfim, estudo de casais e em muitos momentos. Nesse momento, então, preste bem atenção. Dentro desse texto, nós elencamos essa questão. Não procura os seus interesses. Uma das formas mais saudáveis de comunhão, de se comunicar, é justamente nós termos a capacidade de ver o lado do outro, de não nos exasperarmos, de não nos irritarmos e de estarmos prontos a comungar com aquela pessoa mais próxima de nós, que é o nosso cônjuge. Isso vale para a irmã, isso vale para os irmãos em Cristo, isso vale para a comunhão da igreja, mas acima de tudo isso vale para a relação conjugal. Muito bem. Dentro dessa visão, amados do Senhor, prestem atenção em algo. Quando se fala em débito conjugal, a primeira imagem, a primeira impressão que temos é daquele relacionamento íntimo que se completa e que juridicamente, quando negado, a jurisdição, o direito da família, traz a palavra débito conjugal. Muito bem, diretamente não começa ali. Todos nós sabemos que o relacionamento, a relação, a comunhão, o entrelaçamento, a interação de um casal passa por valores. Passa por valores que devem ser respeitados um ao outro, um do outro e um pelo outro. Então, quando a palavra diz, não busca os seus próprios interesses, a palavra nos dando a capacidade de, além de termos esse comportamento com a irmandade, com a igreja, tenhamos principalmente com o nosso cônjuge, de não buscar os nossos próprios interesses. Nesse momento, nós lembramos de uma frase de um cristão muito conceituado, onde ele falava assim: você precisa entender que quando você faz o outro feliz, renunciando a alguns interesses, você se torna mais feliz ainda. O que ele falou é sumamente bíblico. O Senhor disse, outro dia preguei sobre isso no outro contexto, aquilo que tu queres que façam, o que te façam, faça você também para o seu irmão. Aquilo que você quer que façam para você, faça para o outro. Isso é comunhão. Isso é uma forma de Cristo ter dito que quem vive assim está acima da lei e dos profetas, tem Deus no coração. Então, nesse momento, nós vamos fixar algo para a igreja. Se nós, no relacionamento conjugal, temos que ter a visão de não nos tornarmos inconvenientes, de não nos exasperarmos, de não ardermos em ciúme. Arder significa febre. Você vive constantemente com ciúme. Esse é o erro, esse é o pecado. O ciúme, o zelo, ele é normal. Ele é a prova de que você tem zelo pela pessoa que está com você. Isso significa zelo. A Bíblia diz e traz um termo onde a Bíblia diz que o Espírito Santo sente ciúme de nós. Mas essa palavra ali não significa esse ciúme humano, doentio, ardente, febril. Não. Significa um zelo.
E aqui, no texto, a Bíblia está dizendo que o amor não arde em ciúmes. Ele é paciente, ou seja, perseverante. Ele espera tudo, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Então, nesse momento, nós vamos ao seguinte entendimento. No relacionamento conjugal, o débito, ele não é meramente aquele momento de um cônjuge negar-se ao outro. Não, ele é muito mais profundo que isso. Para o homem e para o homem há um sentido, para a mulher, para a esposa, um outro sentido. Ambos precisam de renúncia, ambos precisam de paciência, ambos precisam de não olharem para os seus próprios interesses. Muito bem. Então, nessa noite, eu vou ler aqui algo que eu já ministrei e que eu deixei aqui registrado. Só se expressa o verdadeiro amor com a linguagem das nossas necessidades. Você só se sentirá amado quando a pessoa que você ama falar a linguagem das suas necessidades. Então, a linguagem das necessidades, ela é uma linguagem bíblica. O Senhor fala isso em sua palavra. Então, olha lá, só se expressa o verdadeiro amor com a linguagem das nossas necessidades. Você só se sentirá amado quando a pessoa que você ama falar a linguagem das suas necessidades. Quais? Aí entra um rol de necessidades. Qual é a linguagem que vai me fazer feliz? Qual é a linguagem que vai fazer a pastora Nailfe feliz? É a linguagem minha e dela que vai preencher as nossas necessidades. Quais, pastor? Emocionais, sentimentais, físicas, psicológicas e espirituais. Espirituais, sim, fundamentada na palavra, nos valores de Deus. E aí sim, a emoção, o sentimento, até físico e psicológico, ele se completam, esses sentimentos se completam quando na linguagem, no trato, nós, casais, nós cônjuges, aprendermos a falar a linguagem da necessidade do outro. Por isso que é sempre bom, quando um cônjuge se dirigir ao outro, procurar atingir a necessidade um do outro. Repare que o resto é trivial, o resto é comum, médio, medíocre. O resto é um bate-papo, mas no relacionamento, a linguagem das necessidades é tamanha e é de tamanha importância. Por isso que a palavra de Deus diz que na língua, na palavra, há poder de vida e de morte. Você pode estragar o seu dia com uma palavra. Você pode estragar o dia do seu cônjuge com uma palavra. Por isso que nós, no relacionamento, devemos aplicar e viver o amor de Deus. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Há casais no mundo que tem técnicas, que tem meios, mas que vocês sabem que chega no momento que não conseguem desenvolver uma vida séria, honesta, leal, prazerosa e intensa por muito tempo. Acaba. Então, nessa noite, o amor, ele é, conforme a palavra, paciente, benigno, não arde em ciúmes, ou seja, febre, constante ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se irrita, não se ressente do mal. Ressentir-se do mal é sentimento de vingança. Vingança. Aquela pessoa que recebe uma palavra, se sente ofendida,
Ela fica alimentando dias, horas, minutos, segundos, meses até, para dar o revide, para se vingar, para ferir o outro, tal qual foi ferida. Isso é ruim, isso é triste, isso é carnal, isso não leva a nada. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor é paciente, é benigno, perdoador, misericordioso. Ele não se ufana, ele não se ensoberbece, não se conduz com inconveniência. Inconveniente é aquilo que nós falamos ou fazemos na ação, no agir, nas atitudes, que nós sabemos que vai ferir o outro. Que não é bom, é inconveniente, mas você, nós, eu, teimosamente ferimos de propósito, para gerar um problema, para gerar ressentimento. Então, amados, nessa noite, é por isso que nós iniciamos com essa visão mais abrangente, mais profunda, o que significa pagar o débito conjugal. Na verdade, esse pagamento não deve ser constrangedor. Na verdade, esse pagamento não deve ser cobrado. Essa é uma dívida natural que Deus deixou do homem para com a mulher, dos cônjuges de um para com o outro, para que eles, com inteligência, com sabedoria, pudessem se amar. Então, o termo pagar aí significa ser competente o suficiente para fazer aquilo que Deus mandou que fizéssemos. Então, nessa noite, todos nós nos lembramos: mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Submissão: eu, mulher, vou estar debaixo dessa missão, desse governo de um homem que Deus fez para me fazer feliz, para dirigir-me nas necessidades que já falamos, emocionais, sentimentais, físicas, psicológicas e espirituais. Obviamente que se um dos cônjuges não for espiritual, você que o é, vai negar-se, vai fazer tudo por amor a Deus para ganhá-lo, para trazê-lo para a palavra. Que é difícil, é um jugo desigual, porque a pessoa, o cônjuge não espiritual, não convertido, ele terá uma leitura completamente diferente da sua, que é bíblica. Totalmente diferente. Os valores serão completamente invertidos. Mas nessa noite vamos ao texto mor, ao texto fundamental para isso. 1 Coríntios 7, agora entramos efetivamente nesse momento. 1 Coríntios capítulo 7, de 3 a 5 a princípio. De 3 a 5 a princípio. Pois nós vamos adiante e você não vai desmarcar. Provérbios 7, de 3 a 5. Minha esposa está lá no mezanino, pastora Nayuf. Por isso que eu pedi, dá para ler daí, meu amor? Não é? 1 Coríntios, falei provérbios? É a idade, irmãos. Provérbios, 1 Coríntios. Você vai entender porque eu estou falando provérbios, amém. 1 Coríntios capítulo 7, de 3 a 5, mas ela não respondeu o principal. Dá para ler daí, meu amor? Não respondeu ainda. Amém, glória a Deus, batiza, enche do teu espírito. Leia, meu amor. De 3 a 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos juntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém, minha princesa. Todo mundo e os visitantes e o internauta entenda que quem está fanhoso é o microfone, não é a Nail. Mas é assim mesmo, o microfone é que está com probleminha, amados. Então vamos lá. Pastora Naif já leu. O marido conceda, o marido dê, o marido pague a esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento,
por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, antes de nós focarmos dentro dessa palavra, efetivamente, claramente, nós devemos entender, amados, eu dizia que o homem é o governador, é aquele que vai suprir, vai prover o desejo de sua mulher, desejos físicos, desejos emocionais, de segurança, de amor, de ser entendidas. A mulher como vaso mais frágil, vaso mais frágil, não como mulher mais frágil. Ela precisa sempre de ser orientada, dirigida, amada pelo seu esposo, porque a Bíblia diz: a maridos, não trateis a vossa esposa com amargura, com aspereza, porque elas são sentimentais, elas são românticas, elas são sensíveis, elas são realmente um ato ou uma coisa maravilhosa a ser amada, a ser governada pelo marido. Então a visão maior é que o marido é o Cristo, a esposa é o corpo, é a igreja. Quem dirige a igreja? Cristo. E ele deu a sua própria vida por ela. Então quem sangra, quem vai sangrar é o homem, é o governante, para prover, para suprir e para não tratar sua esposa com a amargura, com a aspereza. Então aqui vai. O marido conceda. Por que primeiro o marido? Porque ele é o governante, ele é o Cristo. O marido conceda, o marido dê, o marido pague à esposa o que lhe é devido. E também semelhantemente, igualmente a esposa, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, viu, maridos? E sim a mulher. Esse versículo 5 eu quero ler, e quero que alguém logo após mim possa ler na linguagem popular, para que fique bem explicitado. Quem é que tem a linguagem popular? Irmão Fúvio. Então vamos lá o 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mutualidade os dois, consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Fúvio. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Por não poderem se dominar. A incontinência é a falta de relacionamento sexual. A incontinência é o débito conjugal. A incontinência é aquela questão de um dos dois, por falta, ficarem abrasados e não poderem quase se conter. Isso é incontinência. Então, olhem, dentro dessa visão, mais uma vez, amados, o marido, o governante, o Cristo, tem sobre si maior e maiores responsabilidades. No trato da palavra, do respeito, de ser realmente paciente, benigno, ter compreensão, vai fazer com que ele tenha dela o respeito, a admiração, e se ele é assim, fatalmente ela vai ser assim. Ela vai ser atingida por esse amor e ela vai corresponder. Dentro dessa visão, então, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também a esposa ao marido, significa não viverem abrasados, não viverem incontinentes, ou seja, não viverem por muito tempo sem a falta do sexo, porque podem ter abstinência. Então, nesse caso, só há um consentimento para que isso não ocorra, para quando os dois mutuamente, por consentimento de ambos, concordarem em não terem por motivos espirituais. Oração, comunhão, luta, momentos difíceis onde os dois precisam orar, e não só orar, precisam de um carinho, de uma compreensão, de um afago, de um relacionamento mais espiritual, mais profundo. E nesse momento, então, concordando, havendo reciprocidade, maravilhoso. As coisas vão ser bem
feitas e os dois estarão sempre de acordo com os deveres. Descobrir as necessidades da pessoa amada, as suas carências, necessidades, fragilidades, para supri-las, para investir nelas. Especialize-se, marido. Isso é para mim também. Especializemo-nos, nós homens, especialize-se, torne-se doutor. Não basta somente o bacharelado, tem que fazer o mestrado, o doutorado. Olha que coisa linda, força de expressão. Invista nessas necessidades da sua pessoa amada, nas suas carências, fragilidades, para supri-las. Especialize-se, torne-se doutor em satisfazer as necessidades do seu cônjuge. Isso também é para ela, claro, isso é para ambos. E se partir do marido, melhor ainda. Isso é recíproco. Isso deve ser uma decisão, um caráter. Uma decisão, um caráter. Há muito tempo, amados, e nós aqui não entramos em mérito. Ainda no tempo de obreiro, fui professor de escola dominical, na igreja em que eu nasci, e num determinado momento, eu fui professor de namorados, depois de um certo tempo, fui professor de casais e, junto com a minha pastora, a minha amada esposa, nós tratamos muito de casais, no decurso desse tempo todo. E geralmente, amados, quando há um racha, uma cisão, um desentendimento, e que as pessoas, por serem sábias, procuram conselheiros, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Quando isso é necessário, o que mais ouvimos é justamente esse desentendimento. Falta de diálogo, falta de comunhão, falta de entender as necessidades do outro. E há também aquele tipo que, quando nós, no mundo, lemos muito livros, há pessoas que dizem assim, porque naquela hora não havia diálogo, ele não sabia do que eu precisava. E ele, mas se ela falasse, eu teria feito, ela também não viu que eu também teria e tinha necessidade. Então repare que descobrir as necessidades da pessoa amada, as suas carências, repito, as suas necessidades, fragilidades, para supri-las, para investir nelas, você estudando, tem tanta coisa na vida conjugal que é importante, que se nós dessemos valor, iríamos ver que são extremamente fundamentais para que tenhamos um bom relacionamento. Então, satisfazer a necessidade do cônjuge e, reciprocamente, vice-versa, deve ser uma decisão, deve ser um caráter de vida, para que possamos prosseguir. E nessa noite, é claro que não estamos falando de média, de mediocridade, de mesmismo, de uma coisa que não tem como ser incorporada nela a palavra relacionamento, entrelaçamento, comunhão de um para com o outro. Então é por isso que já eu dou prosseguimento a esse texto. Então preste bem atenção. Se descobrirmos a expressão emocional do cônjuge e usarmos a linguagem emocional para supri-lo, o faremos felizes. O faremos felizes. Então, amados, nós temos, e a palavra de Deus nos aconselha a que dialoguemos, a que conversemos, a que possamos tratar o casamento como uma relíquia, como a menina dos olhos do Senhor. E então nos tornemos ambos, um e outro, cônjuges, e estejamos inteirados nesse assunto. Nós temos, por exemplo, no nível de trabalho, eu e minha esposa, agora que nós temos apenas 3 dias com a nossa secretária, e quando estamos nas atividades, eu e a pastora, é incrível como só de olhar e de sentir, eu já vou fazendo uma coisa aqui, e ela já faz aquilo, não, deixa que eu faço. E nós ficamos disputando quem faz, porque há esse entrosamento, há esse sentimento, há essa reciprocidade.
São coisas mínimas que eu estou falando, de dia a dia, de cotidiano. Preste bem atenção. Diz lá acima, não se exaspera, não se ressente do mal. Eu dizia lá em cima sobre isso, não se irritar, não se exasperar, não se ressentir do mal, sentimento de vingança, exasperar e se ressentir do mal. O que é isso? Viver amargurado, angustiado, tardio em perdoar, acumulando, e às vezes não dando ao cônjuge a oportunidade de dizer: meu amor, estou ferido por isso, meu amor, estou ferida por isso, vamos conversar. Se trancam, tratam aquilo e vão juntando catolés. Sabe quem aqui é do tempo do catolé? Pouca gente. Só eu, Fúvio Gama, né, Gama? Tempo do catolé. Hoje em dia o que é que vocês chamam? Então existe o catolé. Meu Deus, quando eu pergunto, o pessoal não. Você vai acumulando catolé, pequenos problemas. Você já conhece essa, né? Isso, se não tratado, vai se acumular e se transformar numa bomba que, quando explodir, meu irmão, saia de baixo. Um catolé, 2 catolés, mas pense aí em 1000 catolés. Explode esse local aqui. Derruba. É impressionante. Então, olha lá. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não viva, nenhum de nós, irmão, não vivamos amargurados, angustiados, tardios em perdoar. Não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. O que é isso? Se for possível, não deixe amanhecer, não deixe vir o outro dia, o sábado, para que você fique bem hoje. Resolva logo. Pior coisa, e nós aprendemos muito isso, eu e a minha amada pastora, é de não guardarmos ressentimentos, é de não guardarmos rancores, é de resolver logo, é de partir logo para o perdão, para o diálogo. Irmão, não vale a pena. Não vale a pena. Isso aí, a Bíblia diz que é motivo de Deus não responder às nossas orações. A falta de comunhão, a falta de perdão. Ora, se eu vou orar antes de dormir, eu preciso orar sem ressentimento. Eu preciso orar com alguém que está em comunhão comigo. Amém, igreja? Por isso que o Senhor diz, ó, não deixe se pôr o sol, não deixe amanhecer sobre a sua ira. O que é isso? Não durma irado. O pior, biblicamente, irmãos, é capaz e é possível alguém viver meses amargurado, anos amargurado, sem tirar aquilo do seu coração. O que é que vai acontecer? Vários sóis, vários amanheceres estão sobre aquela vida que se torna azeda, áspera e às vezes podre, por falta de perdão, por falta de comunhão, por acumular ressentimentos, por viver exasperada ou exasperado. Então é lindo no relacionamento essa visão de que você peça perdão, de que você faça tudo para fazer sua esposa feliz, e a esposa, vendo esse esforço maravilhoso do seu esposo, fará tudo de si também para que ele seja feliz. Então não buscar os seus interesses significa: eu prefiro vê-la feliz, eu prefiro vê-lo feliz. Daqui a pouco vem as razões. Tem vezes, né, meu amor, que eu e ela, a gente depois vai analisar e ver quem errou. E a gente, então, meu amor, você tinha razão, meu amor. E acabou, irmão. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Veja o foco, veja por que o seu cônjuge ficou chateado, interprete, coloque-se no lugar dele e dela, e vocês vão chegar a um lugar comum. A alegria, a comunhão, o prazer de estarem juntos, de estarem vivendo juntos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando servimos e procuramos fazer a vontade do outro, além de estimularmos o outro à reciprocidade, o que é isso? A fazer o mesmo, irmão, tocamos o coração de Deus. É isso que Deus quer. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles.
Isso é relacionamento. Aquilo que tu queres, Afrânio, que Nayuf faça contigo, faz a ela também. E aí, meu irmão, vai haver entendimento, vai haver comunhão, vai haver perdão, vai haver contentamento. Nessa noite, amados do Senhor, vamos voltar a 1 Coríntios 7, onde paramos agorinha. Olha como esse Deus é perfeito. Já ministrei esse tópico aqui dos módulos, também lá na Silvana Videl, nossa pastora, no último jantar de casais ali. Eu vou pegar os 5 de novo, de 7, de 1 Coríntios, para aprendermos uma lição linda. Não vos priveis um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, ou salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 6. E isto vos digo não por, ou não como concessão. Ou isso vos digo como concessão. Obrigado. Como concessão. E não, aí entra o não. E não por mandamento. Eu vou repetir. Isso, diz Paulo, no Espírito, vos digo por concessão e não por mandamento. Alguém no passado poderia pegar esse texto fora do Espírito Santo e dizer, não, tudo isso que Paulo escreveu, de 1 até o 5, é apenas por concessão, não é mandamento divino, não. O problema aqui não é esse. O problema aqui é o sentido mesmo do texto. Olha que coisa linda. Isto vos digo por concessão. O que é concessão? Dádiva, presente. O que é isso? O fato do marido pagar o débito conjugal à sua esposa e ela igualmente, de eles se unirem para orar, para não magoar um outro, para se acertarem nessa área. Ele não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem ela tampouco tem, ambos são um do outro. Aí Paulo diz, alto lá, calma lá. Mas isso eu vos digo por concessão e não por mandamento. Qual é a visão aqui? Se isso fosse um mandamento, queridos, mandamento de Deus, drástico, tem que fazer, o cônjuge não amoroso, o marido ou a mulher, geralmente o marido, turrão, birrento, ele ia dizer, epa, para lá, vem aqui, tutuduribitete, tic-tac, tamarola. Olha o que diz o texto. Teu corpo não é teu. E a mulher lá magoada, a mulher lá ferida, a mulher lá desrespeitada, e ele pode dizer, olha aqui, teu corpo não é teu. Não, irmão, isso não é mandamento. Isso é concessão. O que é concessão? Uma dádiva, um presente de Deus que deve ser exercitado com amor. Ou seja, se eu amo minha esposa, se eu faço o que Deus manda que eu faça, eu nunca vou cobrar dela isso, irmãos. Isso vai acontecer naturalmente em amor. Quantos estão entendendo? Vai acontecer naturalmente por concessão, por dádiva, espontaneamente, sem cobrança. Por isso que Paulo diz, não por mandamento, mas eu vos digo isso por concessão, favor, dádiva divina. Então eu nunca usei esse texto para colocar minha esposa na parede. E ela muito menos, e mulher muito menos, né? Que ela é mais reagente, ela é mais receptora e reage aos meus cuidados. Então nunca nós usamos essa cobrança. Por quê? Porque isso não é o mandamento. Isso é concessão, é consensual, é amizade, é dádiva, é presente. Devemos viver isso com amor. E aí, cada caso é um caso, cada tempo é um tempo, tudo tem a sua forma e o seu tempo devido. Né? Se eu tivesse hoje 80, 85 anos, é claro que a nossa qualidade vai substituir o tempo, a quantidade. Deus é maravilhoso, Deus é sábio e há tempo e forma para todas as coisas. Modo, tempo e forma para todas as coisas. Então, nessa noite, quantos estão entendendo que devemos usar a linguagem das necessidades do nosso cônjuge? Amém? Para que tenhamos aquela visão. Queres, Afrânio, amar, queres que ela te ame? Faz para ela o que tu queres que ela faça para ti.
Se nós vivermos assim, irmãos, nós vamos nos atrair, nós vamos nos renovar, nós vamos nos reconquistar a cada dia. Nós vamos entender a linguagem do outro. E é por isso que o Senhor nos tem dado maravilhosas bênçãos. Vamos apenas recitar alguma coisa aqui em Cantares, só para que nós tenhamos alguma visão. Eu faço assim, Cantares 1, de 8 a 11 eu leio. Cantares 1, de 8 a 11 eu leio. E depois Cantares 2, de 3 a 6, eu pediria que de novo a minha pastora nos pudesse ler. Vamos lá então, Cantares 1, de 8 a 11, eu passo a ler. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. O teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Eu pediria que a pastora Nailfe lesse Cantares 2, de 3 a 6. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a direita me abrace. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Ela leu, a nossa pastora, o momento em que a esposa se dirige ao esposo. Esse texto é para marido, mulher, Cristo e a igreja. E eu dizia, no 8, se tu não o sabes, ó, mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos, e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Então nós aqui vemos nesse texto algo que uma vez eu ministrei e que você não deve perder de vista. Maridos, principalmente maridos, nunca confundamos feminilidade com sexualidade, ou com sensualismo, melhor dizendo. A feminilidade é pertinente à mulher. Até os jovens estão imbuídos do inverso, de tratar aqui em 4 ou 5 domingos, salvo engano, o Yuri está conosco? Não, não está. De tratarmos sobre um tema chamado masculinidade. Então a feminilidade é uma característica feminina, de graça, de amor. É lindo. Então há maridos que, às vezes, e não existem esses aqui, graças a Deus, nós vivemos uma igreja sábia há muito tempo, que se exercitou, mas existem maridos, ou existiam maridos, e existem no mundo, que eles não admitem que a mulher seja feminina. A Bíblia, quando diz as éguas dos carros de Faraó te compara, e alguém diz assim, pastor, o senhor chegou a ver as éguas dos carros de Faraó? Na história, né, eles mostram, e é claro que as éguas do passado eram outras éguas, muito bem mais alimentadas do que as de hoje, com mais ração. O que eles estavam, o que o texto está colocando sobre dizer que o marido compara a mulher, a sua cônjuge, como as éguas do carro ou dos carros de Faraó, como Cristo compara a sua igreja na sua graça, no seu estado de noiva, as éguas dos carros de Faraó. Alguém tem noção? Alguém já viu uma égua? Não, sejamos sinceros. Aqui pouca gente já viu égua, porque vocês quase não vão a sítio.
a não ser a chácara que tem cavalos, mas alguns conhecem. Quem conhece, levante a mão. Olha, rapaz, graças a Deus. Faraó não, né? Faraó não. Entendi, porque não tem faraó no Amazonas, não tem faraó em Goiás, né, Ivaldo? Não tem faraó em Tocantins, eu sei disso, no Centro-Oeste. Mas a que aspecto o Espírito Santo permitiu ao autor de Cantares ou Cânticos de Salomão, que são obras dele mesmo no Espírito, comparar a esposa ou a mulher a éguas? Beleza? Ótimo. Elegância? Ótimo. Oi? Ateu? Adeus? Oi? Ah, os meneios dos quadris. Ótimo, Fúvio. Ótimo. Claro, claro. Meu irmão, preste atenção. Você já viu uma mulher assim, ó? Misericórdia. Também não vou fazer como ela anda, que fica difícil. Mas você sabe que a mulher tem meneios, amém? Nessa noite, que em nome de Jesus, aprendamos a discernir que devemos ter um relacionamento, irmãos, abençoado. Depende de nós, depende da nossa boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. A quem o Senhor quer bem. O Senhor ama quem tem boa vontade para exercitar a sua palavra. Eu, Deus, mas principalmente Deus, comparamos, e Deus compara o homem ou a mulher que vive em rixa como pessoas que não têm sabedoria, irmãos, como pessoas tolas, como pessoas meninas, infantis, imaturas. Por isso devemos ter sabedoria. Deus vive em nome de Jesus. Abençoa os casais, nos abençoa, Pai Santo. Que tenhamos a cada dia mais a intenção de nos amarmos um ao outro, de nos fazermos felizes uns aos outros e de fazermos de tudo para que o nosso cônjuge seja feliz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, Ministério de